pessoal, João Vitor Wroblewski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Nosso canal disponibiliza conteúdo na área de Filosofia e Psicologia. Se você deseja ver os conteúdos de Filosofia, basta acessar o canal e procurar os vídeos de prefixo Filo, que são direcionados para a área de Filosofia. Os de prefixo Psique são direcionados para a Psicologia. E aí nós temos as séries especiais, tipo Psicanálise, Existencialismo, entre outros nomes da filosofia. Então algumas séries que possuem seus prefixos próprios e que são diferenciadas e direcionadas a temáticas específicas. Enfim, hoje nós estaremos falando um pouco a respeito de um conteúdo solicitado por um dos usuários do canal. Então este usuário ele nos solicitou falar a respeito da esquizotipia. Ou então, ela também é conhecida como transtorno de personalidade esquizotípica. E o que é isso? O que é esse transtorno de personalidade esquizotípica? Então, a pessoa que ela apresenta esse transtorno, ela tem um desconforto e uma reduzida capacidade em relacionamentos pessoais. Então ela tem grande dificuldade em relacionamentos sociais, em envolvimentos mais íntimos com as pessoas, ela tem muita dificuldade em manter relações de proximidade. E ela também apresenta algumas questões, algumas formas de pensar um tanto quanto distorcidas e excêntricas. Por exemplo, ela pode apresentar vários tipos de crenças místicas, de superstições. Ela pode acreditar que coisas à sua volta ocorrem por influência sua. Ela pode acreditar que ela tem poderes sobrenaturais e telepáticos a respeito de outras pessoas. Então, por exemplo, e é importante diferenciar antes de tudo aqui, que quando estamos falando que a pessoa com esquizotipia, ela acredita que possui, literalmente ela acredita. Então não é como no charlatanismo. Então aqui é importante, muito importante diferenciar o transtorno de personalidade esquizotípica do charlatanismo. No charlatanismo, e não é conceito psicológico, isso, o charlatanismo é um conceito filosófico que define a pessoa que ela pratica atos visando lucros de algum gênero em cima de outras pessoas através de meios ilícitos e meios mentirosos. Então o charlatão é aquele que é muito conhecido no senso comum e no popular, a pessoa que sai enganando outras para lucrar em cima disso. E aí nesse caso, a pessoa, por exemplo, que se diz ter algum poder místico no charlatanismo, a pessoa que diz, por exemplo, que lê mãos, que prevê a sua vida nos búzios, que prevê a sua vida nas cartas, ela tem ciência do charlatanismo, ela tem consciência de que ela está te enganando. Em alguns casos não. Em alguns casos, de fato, a pessoa lê cartas porque ela acredita que o que o baralho mostra no destino, na simples seleção de cartas ao acaso, isso de fato é mobilizado por uma energia cósmica que é capaz de te dizer coisas a respeito da sua vida. Então aí é outro aspecto, aí é um aspecto mais para religioso. Então a pessoa que ela tira cartas, que ela lê mão e ela acredita no que ela está fazendo, no sentido como uma religião, uma crença própria, é uma coisa. O charlatanismo é quando a pessoa ela mente e ela obtém lucro em cima dessa mentira e ela tem consciência de que ela está mentindo e está te enganando, mas ainda assim ela faz. Já no caso da esquizotipia, o sujeito ele de fato acredita que ele tem poderes sobrenaturais, ou seja, não é que ele te diz
que ele pode prever que tal coisa vai acontecer porque ele está tentando ter lucro financeiro em cima de você, ou porque ele está tentando ter algum outro tipo de lucro em cima de você. Ele te diz isso porque de fato ele acredita que ele pode prever coisas, ele pode acreditar, por exemplo, que coisas acontecem exclusivamente em função do que ele pensa. Por exemplo, determinada pessoa fez isso porque eu pensei que ela deveria fazer isso. Um exemplo prático disso: eu tô na rua, a gente sabe que coisas acontecem. Então você pode, por exemplo, pensar que aquele carro que está vindo podia estacionar ali. Aí o carro estaciona. Uma coincidência como essa pode ocorrer. Aí a pessoa já cria toda uma crença que de fato aquele carro só estacionou lá porque ela pensou que ele deveria estacionar lá. Ou muitas vezes o ato ocorre inversamente. A pessoa olha um carro vindo e o carro para. E a partir do momento que o carro para, a pessoa com esquizotipia, ela cria toda uma construção fantasiosa elaborada na sua mente de que ela, antes desse carro parado, havia pensado que ele deveria parar. Então ela fantasia uma coisa que ela pensou e que na verdade ela não pensou. E ela fantasia em cima de um acontecimento que na fantasia dela estaria posterior ao que ela pensou. E isso faz com que ela de fato acredite que aquele carro só parou porque ela pensou que ele deveria parar. Então, essas pessoas frequentemente elas apresentam características como essas de misticismo, de crenças. Também pode apresentar atos como semelhantes ao dos obsessivos. Então, para quem quiser, tem no canal aí disponível um vídeo a respeito da neurose obsessiva. Os obsessivos eles apresentam rituais que fazem e repetem sem necessariamente uma compreensão consciente do porquê daquele ritual, mas aquele ritual tem uma representação e um significado para eles, e eles acreditam que se não cumprirem esse ritual acontecerá algo ruim. Na esquizotipia, o sujeito também pode apresentar alguns atos semelhantes ao dos obsessivos. Então ele pode, por exemplo, fazer determinado ato por 3 vezes, ou fazer tal coisa por 5 vezes, porque ela precisa fazer isso para que não aconteça nada de ruim. Então também é uma característica que pode se apresentar no comportamento da pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica. No caso também, eles podem apresentar questões paranoicas, então já envolvendo também essa visão de misticismo, essas fantasias, essa pessoa ela também pode já apresentar questões, por exemplo, como acreditar que as pessoas à volta dela querem prejudicar ela, que as pessoas em volta dela querem fazer algum tipo de mal. Então isso também são características que podem ser apresentadas pelo sujeito com transtorno de personalidade esquizotípica. Muitas vezes esses sujeitos eles preferem ser ríspido com as pessoas por falta de habilidade social e por falta de habilidade de trabalhar com os conteúdos que o envolvimento mais íntimo mobiliza. Então nós falamos de início que esses indivíduos que apresentam o transtorno de personalidade esquizotípica ou esquizotipia, eles podem ter dificuldades, e em geral apresentam dificuldades em relacionamentos mais íntimos. E como eles apresentam dificuldades em trabalhar com os relacionamentos mais íntimos, eles tendem a evitar esse tipo de relacionamento. E qual a maneira mais eficiente de evitar um relacionamento mais íntimo que não sendo grosseiro com as pessoas? Então essa é a forma mais fácil, facilitada que eu tenho de evitar um relacionamento íntimo. É realmente sendo estúpido com as pessoas. E os sujeitos com esquizotipia, eles apresentam esse comportamento. Então eles podem apresentar comportamento ríspido, estúpido, seco, respostas breves, evitando um contato social maior, porque a gente sabe, é inevitável que as pessoas, ao terem um contato social, ao terem contatos mais íntimos, movem uma carga de sentimentos. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo do cotidiano para deixar as coisas mais claras. Eu conheço uma pessoa, então somos 2 pessoas, eu estou aqui gravando e você está aí assistindo,
Digamos que nós nos conhecemos no nosso dia a dia, por acaso, e aqui não estou falando em sentido íntimo, de busca de um relacionamento íntimo no sentido sexual da palavra, mas digamos que eu te conheci e eu quero conversar mais com você, te apreciei, gostei de conversar contigo. E o que é a tendência? Se você me trata bem, eu tenho interesse em você e eu quero manter maior conversa contigo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou te convidar para um jantar, ou te convidar para um chopp, se você bebe, eu não bebo no caso, mas a gente toma um sorvete, conversa, se encontra numa praça para bater um papo, coisas do gênero. Então isso são relacionamentos um pouco mais íntimos do que simplesmente uma conversa ao acaso. Mas nós sabemos que esse relacionamento mais íntimo, ele move conteúdos. Então, por exemplo, quando eu vou te convidar para sair, seja homem, seja mulher, eu vou ter um pouco de cautela, eu vou pensar como colocar esse convite, para que isso não soe de maneira negativa, para que isso não soe de maneira a dar a entender outras coisas, por exemplo, um interesse sexual que pode não haver, e aí eu falo mesmo tanto direcionado a homens quanto mulheres, então pode haver uma preocupação da minha parte de propor para você sair de um modo que isso não te dê a entender que eu tenho algum tipo de interesse sexual em você. Porque talvez eu não tenha, então isso é uma preocupação minha. A gente marcou um encontro, eu tenho toda aquela preocupação, será que a pessoa mesmo vai? Será que a pessoa não vai me deixar esperando à toa? Que roupa que eu uso para ir? Que roupa que vai me deixar apresentável, sem parecer querer ser soberbo, querer ser melhor que a outra pessoa, mas também sem dar impressões erradas? Sem insinuar coisas que eu não quero de fato passar, o que eu vou falar, se a gente vai jantar, o que eu vou pedir. Então tudo isso, se você reparar, são mobilidade de conteúdos sentimentais. Então tudo isso move conteúdos que te deixam ansioso, conteúdos que te deixam preocupado, conteúdos que te deixam feliz, te deixam triste. Então isso move uma carga sentimental gigantesca. Como a pessoa com transtorno de esquizotipia, ela não tem uma habilidade tão grande em trabalhar com toda essa carga de sentimentos movimentadas, ela prefere fazer o quê? Eu te conheço, converso com você, sou o mais breve possível, muitas vezes ríspido, estúpido com você, para que nem tenha o risco de você me convidar para nada, me convidar para um sorvete, me convidar para uma janta, para nada, justamente para eu não ter que mover toda essa carga sentimental. Então é uma forma quase que de defesa, como essa pessoa ela não tem a habilidade de trabalhar com toda essa carga de sentimentos, ela prefere já ser ríspida, ser direta ao assunto, então dar respostas muitas vezes curtas, muito breves, para não ter que trabalhar com toda essa carga de sentimentos mobilizada, para nem mobilizar nenhuma carga de sentimentos. Bom, outra característica dessas pessoas é que elas sentem-se altamente ansiosas em ambientes com muitas pessoas, em ambientes sociais, principalmente com pessoas estranhas. Então elas tendem a ter uma ânsia, uma ansiedade, um sentimento perturbador quando na presença de muitas pessoas. E esse sentimento perturbador pode dar início em movimento a uma outra questão que nós já vimos anterior, que é das paranoias. Então, como essa pessoa já tem uma tendência a ter atitudes paranoicas, ela pode, na presença de muitas pessoas, ela começar a desenvolver pensamentos paranoicos. Então pensar que as pessoas querem fazer mal para ela, pensar que aquelas pessoas podem querer matar ela. Por exemplo, se você serve uma comida, ela vai ficar pensando se essa comida não está envenenada. E aí desenvolvem-se vários sintomas paranoicos derivados dessa ansiedade dessa pessoa por estar em um ambiente com muito público estranho a ela. Diferente, tem um outro vídeo, quem quiser assistir, do transtorno esquizoide no canal. Então, bem próximo desse vídeo tem um outro transtorno esquizoide. É bem diferente a esquizotipia do transtorno esquizoide.
Por quê? Porque no transtorno esquizoide, a pessoa ela é apática em relação aos sentimentos. No caso do transtorno de esquizotipia ou de personalidade esquizotípica, a pessoa ela não é apática aos sentimentos. Então não é que ela não sinta, ela não dá conta de trabalhar com o que ela sente. É diferente. Então ela não dá conta de trabalhar esses sentimentos. E ela sente sim, sente muita coisa. Então é bem diferente do transtorno esquizoide, onde a pessoa ela tem uma apatia, então ela tem uma pequena mobilidade de sentimentos. Nesse caso a pessoa ela tem sim a mobilidade de sentimentos, mas ela não dá conta dessa mobilidade. E justamente por isso ela prefere evitar contatos sociais, evitar situações que possam promover esse movimento de carga sentimental. Espero que tenha sido de proveito para quem assistiu, principalmente para quem pediu o vídeo. Clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos, acesse o canal, se inscreva no canal, assistam aos demais vídeos. Então nós estamos aí com mais de 310 vídeos e as pessoas se inscrevem e muitas acabam não indo até o canal para assistir os outros vídeos. Então também é muito importante que vocês assistam os outros vídeos. Existem vídeos aí em várias áreas, tanto da psicologia quanto da filosofia, então acessem, vejam quais vídeos são de interesse de vocês, assistam, cliquem em gostei. E é isso, obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.